vai seguir no tema de viagens, que é um tema muito gostoso, que várias pessoas se relacionam com ele. Quando a gente viaja, a gente sai do nosso mundo e vai parar em outro. Dependendo de para onde é a viagem, esse mundo é mais parecido com o nosso dia a dia ou mais diferente. E às vezes tem dos dois, né? As opções, por exemplo, da gente se hospedar hoje em dia fazem com que seja possível a gente se hospedar na casa das pessoas. Porque se você fizer um Airbnb ou algum desses que você tem a casa ou o apartamento da pessoa como possibilidade, você pode escolher um apartamento inteiro, mas você também pode escolher ficar com a família, né? Só num determinado cômodo. Toda vez que eu viajo sozinha, eu normalmente escolho ficar com uma família, num cômodo só, em algum lugar. Justamente porque eu tenho a maior curiosidade de ver a maneira que as pessoas vivem, a maneira que elas interagem. Então, da última vez que eu estive em Copenhague, era um apartamento lindíssimo, eu só tinha o meu cantinho, mas eu pedi para usar a cozinha só para esquentar alguma coisa e eles deixaram, e aí tava a mãe com o bebê pequenininho, deu para interagir com o bebê, a gente acabou fazendo uma amizade, eles me mostraram as coisas de alimentação que se dá para criança, que eles seguem comendo. Uma das coisas que eu sempre gostei em viagem tem a ver com gostar de conhecer coisa diferente de alimentação. Eu praticamente, toda vez que eu viajo, eu gosto de ir no supermercado. Para ver o que as pessoas podem comprar, para ver o que é o costume daquele lugar que é tão diferente do meu. Gosto de ver o que as pessoas colocam no carrinho, o quanto que elas colocam no carrinho para comprar. Se você lembrar da época que eu falei, que já que eu fiquei na Alemanha, né, tinha sido a Alemanha Oriental, as pessoas iam ao mercado ou à mercearia para comprar só o que elas iam comer naquele dia. Nem tinham o costume de armazenar. Várias casas não tinham geladeira. A gente aqui num país tropical tem até dificuldade de imaginar isso, né? De ir num lugar e pedir 50 gramas de alguma coisa, ou pedir 100 gramas de alguma coisa. Eu achava aquilo tão diferente. Com o tempo, me acostumei um pouco, porque fazia com que a casa das pessoas, a despensa tivesse que ser menor, porque era menos coisa para guardar. Só é um costume diferente do que a gente tem. Às vezes a gente guarda muita coisa. Nem acho que tem um problema se você for organizado para não deixar estragar, né? Estragar é que normalmente é um problema. Mas eu sempre vou em supermercado para ver o que as pessoas compram. Em alguns lugares é desafiador. Eu falei ontem da viagem para a Índia, por exemplo. Na Índia não tinha supermercado do jeito que eu conheço o supermercado. As coisas vendiam em barraquinhas que ficavam bem pelo meio da rua e penduradas assim, né? De shampoo para comprar, a comida para comprar era sempre barraquinha. E onde é que tá a barraquinha que vende o quê, né? Incrivelmente as pessoas sabiam. Em outros lugares é lindo de ver, toda vez que eu vou para a Itália, que eu vou para a França, os mercadinhos, os tipos de fruta. Nossa, feira é um evento. As pessoas dão a sensação de que elas preferem isso às grandes compras locais. Em outros lugares tem mercado, Nova Zelândia, por exemplo, tem mercado, mas eram sempre, na minha lembrança, grandes mercados. Não tinha muito a figura daquela merceariazinha de bairro, como a gente também está acostumado. E dessa última vez no Japão, mercado também foi uma experiência. A gente praticamente não conseguia comprar pão, que o meu marido gosta, pão integral, então não tem. Em uma das cidades, em Kyoto, eu consegui arranjar uma padaria que era de um francês, que aí fazia um pouco mais de tipos de pão. Por quê? Porque eles não têm costume de comer pão, então também para que ia ter, né? Em alguns lugares, a gente tinha dificuldade de encontrar fruta, porque é uma ilha. Não é que não tivesse, tinha, mas era assim, um valor, né? A gente pensar em comer uma banana por R$10, que era a conversão, é puxado. Quando você for comer a sua banana aí de todo dia, pensa isso, tem gente que tá pagando R$15, R$20 numa situação normal, né, para comer a banana. E aí tem uma história curiosa em relação a isso, de alimentação. Eu tava na República Tcheca, ainda se chamava Tchecoslováquia na época,
que era muito perto da tal cidadezinha da Alemanha em que eu morei por um tempo. E aí conheci a Petia, lá nessa cidade da Alemanha. Eu saía sempre para dançar com os nicaragüenses, com os cubanos, e a Petia, que era da República Tcheca, namorava um nicaragüense. Então a gente acabou ficando amiga, trocando um monte, e ela me chamou para passar uma semana com a família dela. Eu não falava uma palavra de tcheco, eles não falavam uma palavra de inglês e falavam um pouquinho de alemão. Mas na boa vontade, no gesto e tal, eu acabei ficando com a mulherada dentro da cozinha, lá na República Tcheca, porque a Petia, minha amiga, estava lá para resolver umas coisas dela, então nem sempre ela podia estar comigo, nem sempre eu podia ir com ela. Até hoje eu sei muca, que é farinha, mlieko, que é leite, eu sei um monte de palavras só de cozinha em tcheco. Mas uma das cenas curiosas que tem a ver com isso, com costume, com cozinha, foi que eles compraram uma lata de abacaxi em calda para fazer uma receita. Tinha no supermercado, eu sempre gostava de cozinhar para mostrar as coisas que eu sabia fazer, resolvi fazer aquela delícia de abacaxi, e aí encontrei abacaxi em calda no mercado e falei, beleza, é isso. Gente, vocês precisavam ter visto a comoção que eu causei. Quando, né, era eu que estava fazendo doce, eu fiz exatamente no jeito que eu estava acostumada a fazer em casa. Abri a lata e virei a água fora. Eles quase me expulsaram da casa, porque aparentemente, né, como eles não têm abacaxi, nunca, de jeito nenhum, aquela calda do abacaxi era considerada assim, uma iguaria dos deuses. Durante a semana que eu permaneci lá, eu virei a pessoa do desperdício da água do abacaxi. Que é um pouco o que eu estou dizendo para vocês. A gente às vezes não tem noção de quão importante é uma coisa em outro contexto. Por isso a gente está falando de temas de viagem ligado a essa história do persuasão, lembrou? Quando a gente quer persuadir alguém de alguma coisa, a gente tem que persuadir uma outra pessoa que tem outro tipo de pensamento. E essa pessoa valoriza coisas diferentes do que eu valorizo. Quando a gente recebeu o estudante da Iugoslávia, eu contei isso aqui uma vez para vocês, a gente recebeu ele de intercâmbio. Quando ele viu uma bananeira, quando ele viu um cacho inteiro de banana, pois ele se abraçava com a árvore, ele se abraçava com a bananeira, como se fosse uma das coisas mais incríveis que ele já tinha visto. A gente também não precisa ser pessoa de outro país. Os meus pais receberam uma época uns amigos deles que moravam no sul, numa cidade do interior mesmo do Rio Grande do Sul, e essa história já tem anos. Quando eles provaram jaca dura, que era bem docinha, nossa, eles acharam aquela coisa mais maravilhosa do mundo. E eles quiseram levar, eles levaram de ônibus muitas horas, uma jaca pesadíssima de carregar. E depois mandaram foto da cidade, né? A fila das pessoas fazendo fila para ver a jaca e para experimentar. Pois é, tia Verinha foi da sua casa, é verdade. A jaca tinha saído da casa da tia Verinha, que tem um dos pés de jaca mais deliciosos que existem. Então, a gente está tratando do tema viagem e eu resolvi comentar com vocês uma coisa bem simples, que é gostar de ver o que as pessoas compram e comem em outros lugares. Eu sempre vou experimentar. Eu, por definição, só vou dizer que eu não gosto se eu experimentar. Então, eu não trouxe um vaso de planta para mostrar hoje, mas eu já trouxe uma folha para mostrar para vocês hoje que permite que eu me alimente de um jeito diferente, mesmo que eu esteja na minha própria casa. Hoje, olha o que chegou da feira orgânica. Vocês sabem que folha é essa? Olha, ela tem uma textura incrível, ó. Ela é toda dobradinha, parece um papel que alguém amassou e soltou, ó. Mesmo que ela tenha um jeito, se vocês sentissem o cheiro, acho que com o cheiro era um pouco mais fácil, porque o cheiro é parecido com a prima dela, que é muito mais conhecida. Alguém sabe?
do que eu estou falando, ela será comida devidamente refogada com refogado de alho e cebola, tipicamente carioca. Porque vocês sabem que isso muda, né? Culturalmente. Tem gente que bota primeiro o alho e depois a cebola. Tem gente que bota primeiro a cebola e depois o alho. Tem gente que bota as duas coisas juntas picadinhas. Tem gente que bota as duas coisas juntas mexidinhas. E tudo vai dar um gosto diferente. Pois isso aqui é uma couve. É um dos tipos mais rústicos de couve que tem. E toda vez que a gente tem uma espécie que é muito rústica, ela também é muito cheia de vitamina. Essa aqui vai entrar na categoria de punk, plantas alimentícias não convencionais, que é uma categoria que eu adoro. Como eu sempre estou mostrando planta, e hoje foi o dia que a feira orgânica vem e entrega aqui em casa, essa folha veio e eu falei, oba, vou mostrar para todo mundo isso. E uma outra possibilidade que eu aprendi quando estava lá na República Tcheca, que lá, como muita coisa de origem russa, eles têm os borscht, né? Eles têm aqueles cozidos que são muito fortes. Tem carne, tem legume. E foi lá a primeira vez que eu comi, tchan tchan, a folha da beterraba. Ó, beterraba, queridos da varanda, beterraba. Essa semana alguém me mandou uma foto de uma sálvia, a Jaque, para perguntar se aquilo era sálvia mesmo, porque ela queria experimentar para comer em casa. Então, muitas pessoas talvez conheçam a beterraba, mas nunca tenham visto a rama da beterraba. E você pode comer a folha dela refogadinha, numa sopa, ou você pode comer esse talinho aqui, que tem um gosto um pouco mais suave que a beterraba, mas continua tendo a cor linda. Se você botar ele no arroz, você vai fazer um risoto, sem ser vermelho daquele risoto de beterraba, mas que vai ficar uma delícia. Gostaram da minha beterraba? Pois nem precisa muita negociação quando dá para ir na feira. Tanta gente desconhece que dá para comer essa parte que as pessoas pedem para tirar. E aí quando eu vou, eu falo assim, por favor, complementa aí para mim. Eles já até sabem, as folhas de couve-flor e as folhas de beterraba não escapam nenhuma. Quando eu falo que eu gosto de planta, eu adoro planta para enfeitar, eu adoro planta para muita coisa, mas disparado o que eu mais gosto é de comer. São tantos sabores diferentes, né? E beterraba pela cor, o pessoal mais natural faz batom de beterraba, faz um monte de máscara com beterraba. E eu tava dizendo para vocês, a primeira vez que eu tive a oportunidade de comer foi lá na Tchecoslováquia, na minha imersão na cozinha tcheca, na casa dessa amiga. Sempre achei que na cozinha era o melhor lugar. Eu cresci na cozinha, então era o melhor lugar para conhecer pessoas, receitas, escutar a história da mulherada em relação aos costumes, em relação aos homens, em relação aos filhos. É incrível como a gente aprende a ter outras perspectivas de como outras pessoas pensam. Por que isso é tão importante? Porque toda vez que eu precisar persuadir alguém, que eu precisar influenciar alguém, quantas vezes vocês já ouviram que é para você se colocar no lugar da pessoa, calçar os sapatos da pessoa, pensar como a pessoa pensa? É isso que tem que fazer. Mas quanto mais perspectiva limitada eu tiver, mais difícil vai fazer isso. Quanto mais experiências eu tiver que sejam diferentes, mais eu consigo ter muitas perspectivas. Um desafio que eu fazia com os alunos do empreendedorismo, e eles curtiam bastante, era que cada grupo tinha que fazer uma visita, uma experimentação em 2 lugares que fossem muito diferentes, mas que fossem o mesmo tipo de lugar. Então, por exemplo, você vai a um museu, Centro Cultural do Banco do Brasil, que é de artes e tal, e você vai num museu pequenininho de pedra em algum lugar.
Você iria numa cerimônia religiosa de um tipo de religião, uma cerimônia religiosa de outro tipo de religião. Você iria num shopping center de um mega chique ou você iria num shopping center numa região mais humilde? Qual era a intenção? Se sentir viajante dentro dessas situações. Tinha que ser um lugar que eles nunca tivessem ido, justamente para ver se os outros iam ficar olhando para eles. Aposto que ficavam, porque você nitidamente mostra que você não é do lugar. Se você tinha uma experimentação diferente de alguma coisa, e aí depois a gente trocava sobre isso. Era sempre muito rico esse viajar, mesmo que fosse viajar para um espaço próximo do seu. Então, a gente está todo mundo em casa, né? Fique em casa, fique em casa. Por carinho com as outras pessoas, fique em casa. Nas nossas casas, a gente tem a oportunidade de vivenciar sensações de viagem. Quais são as sensações de viagem? Como eu consigo isso? Com um sabor novo? Pensando e imaginando uma viagem? Conversando, né? O Geraldo acabou de subir aqui que ele quer um pedaço de jaca da tia Verinha. Ué, beleza. Quando a gente fala disso, se bobear, a boca chega a salivar. Porque você se lembra daquela percepção e daquela sensação que você teve na tal da viagem. Uma outra maneira muito gostosa de viajar, mesmo dentro de casa, é ler. Né? Ler é uma excelente maneira de você conhecer outros lugares se você gostar. Separei 2 livros aqui, muita gente já usou e já viajou junto, porque ele virou um best-seller, ele vendeu pra caramba, que é o Código da Vinci. Muitos de vocês já devem ter lido o Código da Vinci do Dan Brown, né? Eu sei que vocês estão vendo espelhado, mas esse livro é um livro que faz a gente viajar para a Itália de uma época muito antiga. E essa edição aqui, que é grossa, a capa dura, ainda por cima tem várias das fotos das obras de arte que ele menciona, o que facilita se você não está acostumado com elas, porque ele descreve, mas uma coisa é descrever e outra coisa é ver. Eu, quando visito um museu ou algum lugar, tento, sempre que possível, não ler a descrição antes de ver a minha própria impressão da obra. Eu gosto muito do MASP em São Paulo, por exemplo, que esconde o nome da obra atrás. Porque às vezes você é influenciado pelo nome e essa obra não foi feita para ser assim, né? Ela foi feita para impressionar. Ela só vai ter o rótulo quando ela vai para o museu. Vocês já pensaram nisso? É uma das maneiras de viajar. E outro livro que eu recebi de sugestão, mas quem tiver assim, né, momento lúdico, tô a fim de me divertir e quiser, esse livro aqui, ó, chama Julieta. É de uma Julieta moderna que descobre suas ligações com a Julieta lá da Itália, daquela época. E é uma delícia, são ótimas horas se divertindo e passando na Itália. Então, uma outra maneira de viajar é se a gente lê sobre os outros lugares. Eu sou eternamente grata a Zélia Gattai, que era a mulher do Jorge Amado. A Zélia tinha vários livros sobre a infância das crianças italianas que vieram para o Brasil. Com aquele monte de nome diferente, ela contava um Brasil que eu não conheci, mas que tinha tudo a ver com o meu bisavô, né? Eu sou de nacionalidade italiana também, mas eu pouco conheci aquelas pessoas que vieram para aqui. Eu mostrei para vocês o passaporte da minha bisavó que eu guardo. Então, essa sensação de proximidade com as nossas raízes, com o lugar da onde a gente veio, às vezes vai ser encontrada num livro, numa história que a gente escute de alguém. Eu me senti assim, amiga da Zélia Gattai, entendeu? Porque ela é italiana e eu também. Li vários livros dela e me senti muito mais próxima da cultura italiana por causa deles. Quando essa confusão toda de pandemia começou, alguns de vocês sabem, eu estava na Itália.
Eu, na verdade, voltei, eu estava no sul da Itália, eu não estava perto de onde o foco aconteceu, já testamos, não há coronavírus vindo da Itália conosco, mas de qualquer maneira, a sensação dos lugares estava muito diferente já, porque as pessoas estavam mais quietas, né? Os lugares estavam mais vazios, não essa vaziez que está agora, mas quase o paraíso de todo viajante, porque os lugares não precisava reservar, a gente podia ver as obras de arte que quisesse, né? Então, os lugares que a gente conhece, que a gente tem no nosso coração, vão morar para sempre no nosso coração, com todas as visualizações que a gente tiver deles. Não é assim, eu nunca mais vou para um lugar. Talvez você volte, talvez não, talvez você amplie a sua percepção através de outros objetos, através de outras coisas que você tenha trazido do lugar e elas vão permanecer. Então, eu trouxe para mostrar para vocês, eu sempre trago algumas coisas, né? O último relato de viagem que eu fiz e escrevi foi da viagem do Japão. A gente foi para o Japão numa viagem um pouco tumultuada, meu marido teve sinusite, teve depois uma crise, né, renal, foi confuso. Mas o livrinho de anotação seguiu sendo feito. E eu gosto de fazer anotação assim, ó, com tudo que aconteceu. Eu sei que vocês estão vendo espelhados. E lá no Japão, em especial, a gente descobriu uma dinâmica que a minha irmã Kelly já tinha até mencionado, mas eu tinha esquecido que isso existia. Que lá, em todo centro turístico que a gente chega, cada lugar tem um carimbo. Ó, o carimbo aqui. Tem um carimbo especial do lugar. Aqui na frente vocês veem 2 carimbos, ó. Ó, deixa eu mostrar mais um, para ficar mais claro que são carimbões. Cada lugar que você chega, ó, esse aqui de Tóquio, esse aqui é o da cidade de Tóquio, ó. Quando eu descobri que tinha carimbo, eu comecei, eu tenho que fazer uma coleção. E aí passei a andar com um diáriozinho de viagem para poder colocar o carimbo e fazer as anotações da cidade. Então, esse aqui de Tóquio nem tá preenchido ainda. Eu falei que a gente voltou, ó, só tá escrito especial Tóquio pra gente fazer os comentários. Quer saber? Eles não vão ser feitos. Porque agora que eu já não escrevi, às vezes vão ser desenhos toscos. Esse aqui foi uma foto que eu não tirei porque tinha crianças. Criança é um chamariz de foto, certo? Mas em alguns lugares eles têm muita restrição a você bater foto das crianças do lugar. Essa imagem eu queria guardar no coração, que os professores lá no Japão levam as crianças pequenininhas para a escola dentro de carrinhos. Você não vai ver a foto do carrinho, mas você vai ver o meu desenho do carrinho. Ah, entendeu? Como que eles levam as crianças? Então, tinha gente no nosso grupo que disfarçadamente tirou foto das crianças nesse passeio que a gente fez, que foi um passeio de bicicleta. Cada um com a sua decisão. O guia, parte chamou atenção, parte fingiu que não viu. É isso que a gente está tratando aqui. Às vezes, a percepção da pessoa é muito diferente da sua, mas eu gosto de tentar, no limite da minha possibilidade, vivenciar a cultura do lugar. E isso envolve tentar, no melhor que eu puder, ficar na cultura, né? Tentar perceber aquela cultura com que ela tem de melhor. O objeto que eu trouxe do Japão para mostrar para vocês é uma coisa que eu gosto muito, que é para comer sushi. Sabe quando a gente pede sushi que sempre vem aquele monte de palitinho de madeira? Pois tem vários estudos que aquilo está exagerado, que tem madeira sendo gasta. Esse aqui é um estojo permanente que tem para você comer sushi de madeira mesmo e ainda tem, ó, os apoiadores. Olha que lindo, dá para ver? Dá para ver? Ele é incrustado de pedra, ó. É um pouquinho mais difícil de comer com ele, porque ele é rígido, ele é duro. Ele é um pouco mais grosso,
mas é perfeitamente possível, cada um tem um jeito de segurar, né? Ó. E eu trouxe e guardo com carinho a possibilidade de não ter mais que pedir com as madeirinhas. Tem que lembrar de pedir para não vir, né? Porque senão eles já colocam e pronto, acabou. Quando eles colocam, eu uso para outra coisa. Mas na maior parte das vezes, quando a gente pede, ou quando a gente faz, porque aqui se faz às vezes, ó, eu tenho uma coleção para todo mundo que tá aqui nessa hora vendo na varanda conseguir comer sem gastar mais um palitinho. Então esse foi o objeto do Japão, mas eu ainda queria comentar com vocês uma outra coisa de cultural, que é daquelas bandas de lá, que é uma viagem que a gente fez, eu e Kiara, pro Vietnã. A gente viajou pro Vietnã com um operador que fazia uma viagem só para famílias. Isso já é um conceito interessante, não é? Não era permitido ir nenhum pai ou mãe que não tivesse criança. Para ter adulto, o adulto tinha que estar associado a alguma criança. Por que esse conceito é tão interessante? Qual será o conflito que eles procuraram resolver tomando essa decisão? A percepção das pessoas e a tolerância em relação às crianças é maior se a pessoa compreende as necessidades de criança também, né? Pois foi uma viagem muito gostosa que eles organizaram pensando nas crianças. Então a gente visitou castelo, a gente mergulhou, mas a experiência que eu queria contar para vocês, que foi nesse escopo, foi de um passeio num parque aquático no Vietnã. Eu conheço várias pessoas que já foram ao Vietnã, mas eu não conheço ninguém que tenha ido como turista estrangeiro num parque aquático. Foi uma das experiências mais surreais da vida. Porque, claro que as crianças estavam todas felizes que elas iam no parque aquático, mas os adultos no parque aquático entram nas coisas todas de roupa. Blusa, bermuda, por cima do vestido. Eu já tava com um maiô de natação, daqueles assim, super grandes, que daria orgulho a todas as minhas avós. Mas mesmo assim, eu passei perto de uns garotos, deviam ter por volta de seus 10 anos, por aí, que ficaram assim... apontando para mim, assim, nitidamente. Eu não estava viajando paranoica, eles nitidamente estavam apontando para mim, assim, e rindo. Eu respirei fundo, pensei se eu ia falar assim, eu já estou tapado o suficiente, mas segui a linha, que é a que eu estou dizendo para vocês aqui, que é de experimentar o diferente. Fui no lojinha de lá e comprei uma bermuda de lycra, que era o que tinha, e botei por cima do maiô. Claro que foi desconfortável, mas no escorrega dava uma ajudada. Então, a gente já terminou. Eu queria ter deixado vocês cheios de percepções diferentes hoje, porque se tem uma coisa na base de todo o processo de persuasão, de interação com o outro, é que às vezes é muito difícil entender as ações, as perspectivas de outras pessoas. É muito difícil. Se for importante para você, vai te entristecer. Se for muito necessário, vai te dar raiva. Essa parte da emoção tem outras lives já para ligar com elas. Mas se você resolver que essa pessoa é possível de ser influenciada, você vai ter que fazer um exercício grandão de tomar a perspectiva da outra pessoa. Que tal pensar, e se ela fosse vietnamita? Eu descobri que o Arthur, meu primo, que está aqui assistindo, que é o que mora lá no Canadá, já conhece 100% dos países da Ásia e da Oceania. 100% significa tudo. Ele não deixou nem um ninzinho de fora. Ele depois me explicou que é porque ele morou 5 anos no Japão e ele tinha 3 meses de férias e se organizou para cobrir o mapa. Mesmo assim, eita privilégio, deve facilitar a vida de percepção, eu espero. Então, ó, um beijo enorme, um enorme beijo para vocês. Amanhã
a gente tá de volta na live 1h, entre 1h e 1h30. E vai ter sábado, e vai ter domingo. Então, ó, quem tá no Rio, ótimo feriado pra vocês. É feriado no Rio. Quem não tá, ótimo trabalho, ótimo dia, ótimo tudo pra vocês. Um beijo, tchau!